Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso! Até no canavial. Tudo bem, querido? Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje é quarta-feira, dia 11 de maio. Nosso Robert de hoje é o nosso querido Igor Saalfeld. Quase isso. É isso? Como é que é? Quase isso. Saalfeld. Saalfeld. Aqui está Saalfeld. É Saalfeld. Exatamente. É o quê? É alemão. Alemão. Exato. Você é de que local? Sou de Sorocaba, mas moro na Alemanha. É de Sorocaba, mas mora na Alemanha. E já trabalhei aqui. É de Sorocaba. Você já trabalhou aqui? 2006 a 2008 tava sentado no teu lugar aí. Sério? Apresentando também pra Jovem Pan. O cara veio matar você, Emílio. E aí você foi pra Alemanha? Fui pra Alemanha. Sério? Mas como Depois eu não da lembro Pan de eu passei você? em outras rádios ainda em Campinas e aí eu fui pra Alemanha. E faz o que lá na Alemanha? Hoje eu faço suporte em TI. É um jeito mais chique de falar suporte de informática, né? Entendi. Você gosta de ir lá? Atendo algumas empresas Um lixo, lá. né? Pois é, né? Não é? Lixo, Tanto Alemanha, é que eu vim lixo? fazer férias aqui. É, morre de saudade, né? Fala a verdade. Cara, não tô com saudade. Aleluia. Tô bem tranquilo. Tô bem tranquilo lá. Pegou Tô uma curtindo alemãzinha bastante. ou não? Não, ainda não. Não? Ainda não. É, são muito esquisito. O alemão é esquisito. Isso é verdade. Esquisito, É uma galera diferente. É uma é. galera diferente. É um ser meio quadrado. Mas a qualidade de vida lá compensa, né? É. Asfalto bom. Boas cervejas. Ciclovias ônibus bom, boas. Ciclovias boas. Só que o Chucrutes. povo... Chato. É. Chato. Pra isso tem cerveja, né, Emílio? Exatamente. Aí resolve. Todo Beba mundo fica bastante. bonito e legal. Cerveja e vodka, É, não é? pois é. Muita. Vodka também. Tem aquela Você sabe que lá em bebidinha Berlim, verde, você sabe que lá em Berlim tem uns lugares. Berlim é uma cidade muito punk, né? Aham. Tem uns lugares lá que você vai e aí você vê os caras entrando. Você vê os caras entrando, tudo. O que foi, Carioca? Que você tá... Peraí, não mexe. Não, tá em rede. O cara já deu uma. Desculpa, Emílio, que eu vou botar o fone tá... Não, é que Abaixo. hoje só rede. Lá tem uns caras. Tem uns caras em Berlim. Ah, Tem uns lugares lá que você vai meio de sadomasoca. eu sei o que é isso. Só que é o seguinte, vai uma galera, todos assim, todos De borracha, executivos e tal. Eles entram tudo de terninho, aí eles tiram, aí um fica chicoteando o outro. Punk. Juro por Deus. Você já foi lá? Emílio? Já, claro, pô. Você acha que eu vou perder essa oportunidade de tomar uma chicotada? Brincadeira. Claro, pô. Não vou. Me mostra depois. Vou te dar o endereço. Beijo elefante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde, mesa amiga, carioca politizado, Amanda, sovaco marrom. E aqui vai a nossa mensagem de hoje. Descobrir consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e pensar de uma maneira diferente. Porra, eu não entendi nada do que você falou, mas tudo bem. Descobrir consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e pensar em uma coisa diferente. Ouve, lulista. Querido, a vinheta já tava rodando, você não pode ficar falando em cima da vinheta. Você não fez curso de rádio? Claro que E não. TV. Não dá, né, Emílio? Ah, Muito bem, hoje teremos aqui o escritor, né? Hoje é o tão esperado dia, né, Emílio? exatamente, estamos tendo a votação lá em Em Brasília, o dia do tchau, querida. Exatamente. Flávio, Ó, querida Day. Flávio Mogerstein. Fábio Mogerstein, escritor, analista político. Então vamos falar sobre É o Flávio. momento, o atual momento. É isso, Paulinha. Como é que você vê o atual O momento? Brasil não fala de outra coisa, né? O Brasil não vai fala ela. de outra coisa? Não fala. Tem outro assunto, sim. Aí eu acho que é um dia histórico, que o Brasil precisa sair dessa lama. vai ninguém sair aguenta. fácil. Florzinha, gratidão. Olha, O Fernando Collor caçando a Dilma. É Ele piada, faz. né, velho? É piada, né? Muito bem. É isso aí, bichão. Então vamos trabalhar? Bora. Podemos trabalhar ou não vamos trabalhar? Podemos. Obrigado ao Igor aqui, Valeu. presença ilustre nesse programa. Prazer tá aqui de Tá novo. começando o Pânico aqui na Jovem Pan.
Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, agora para todo o Brasil, inclusive para você no 100,9. E estamos aqui com o nosso convidado. Vamos apresentar escritor. Por favor, Amanda, você poderia apresentar, você que está aí toda... Flavinho Morgenstein. Por favor, apresente. Ele que é um dos maiores direitos do Brasil. Ele é o quê? Olavista, com sucesso, é um discípulo de Olavo de Carvalho, isso é tudo que eu tenho a dizer. Sem simplificar as coisas. Vamos levar a coisa. Escritor, analista político, palestrante, tradutor. Ele faz um vasto estudo sobre a vida política de massas e o papel da internet nas manifestações do Brasil. Tá aqui o livro dele, ó. Tem um trabalho bacana, chama-se Por Trás da Máscara. Tá aqui o Flávio conversando. Uhul! Uma coisa, los hermanos! Ô, menino, tudo bom, menino? Tudo bem, Flávio? Tô muito bem, vocês. Honra enorme estar aqui. O que é o Por Trás da Máscara? Eu fiz um grande estudo a respeito da política de massas, ou seja, eu usei aquelas manifestações que começaram em 2013 como um pano de fundo para falar do que é essa política de massas. Ela é diferente da política tradicional, que é aquela política de parlamento, de você decidir tudo pedindo leis para os políticos. A política de massa é de exigência, de você ir pra rua e falar, olha, o que eu quero é isso aqui, me dá esse negócio aqui e pronto. Então, não é só porque acabaram as manifestações nas ruas que essa política de massas acabou. É uma mentalidade, é uma forma de fazer política contemporânea, ela nunca existiu antes, ela é bem recente e ela continua viva aí. Mas vamos entender isso. Aliás, temos a presença ilustre do professor Cláudio Tonholi, que grande virou um clássico. Mestre, né, Emílio? Mestre. Virou né? mestre do Doutor programa. já? Doutor? Doutorado? Livre docente. Livre docente. Livre docente. Cheguei no final. Vamos pegar, então... Por isso que eu fiquei assim. Então, vamos pegar a manifestação, que é a última que teve... as últimas. Esse momento que a gente tá vivendo. Exato. Essa manifestação, ela começou com o lance da passagem de ônibus. Sim. Aquele negócio da passagem de ônibus era o quê? Era para desestabilizar o governador, não era isso? Eles tentaram, né? Então, mas era isso? Era voltada para isso? Não, isso aí nunca foi. Isso é uma desculpa. 20 centavos. Você diminuiu o preço, foi quando as manifestações ficaram mais violentas. Passe então, livre. É sempre um pano de fundo. Não, isso era da prefeitura, né? Mas quem era o interesse dessa manifestação? Quem era interessado em ter essa manifestação? Você grupo? Tem vários grupos, né? Na verdade, é um grupo suprapartidário. Eles falam que eles são apartidários, na verdade, eles são suprapartidários, que você faz uma manifestação contra alguém, né? Essas manifestações, elas nunca têm só um interessado por trás, mas elas têm sempre um grande demônio, né? Elas não estão defendendo uma grande causa, mas elas são sempre contra alguma coisa muito grandiosa. No caso, foi tanto o governador quanto o Haddad, né? Por isso que é meio complicado simplesmente falar, foi uma manifestação de esquerda, não era o PT que tava na rua, né? Não era o PT. É PSOL, PCdoB, PSTU, essa turma toda aí. A galera legal. E eles têm uma nova forma, né? PCO é maravilha. Eles têm uma PCO. nova forma de fazer política, que é você fazer pela exigência. Então você não tem mais essa de eleição, você pode reparar. O PCO qual é? Quem bate cartão não vota em patrão? Qual que é o PCO? Partido da Causa Operária. Quem bate cartão não vota em patrão. Não, é verdade. A classe operária. Pois é, então. Da Causa Operária. Nem lembro. Então, assim, quando você tem esse tipo de manifestação, você tem uma exigência política. Você não tem mais divisão de poderes, por exemplo. Todo mundo fala, mas todos esses partidos juntos numa eleição, eles não somam 1% de intenção de voto. Em compensação, quando eles tomam as suas, em menos de um mês, eles tiveram 88% de aprovação popular. Quer dizer, se você conseguisse fazer uma revolução ali, tomasse poder através daquilo ali, não importa a desculpa. Às vezes a Revolução Francesa começou com o preço do pão. Você sempre tem uma desculpa dessas. E esse movimento de massa, ele é frequente no mundo, tem sempre o mesmo script. Ele nunca foge desse roteiro. Quando você toma o poder, você toma o poder integral. Então, você não tem mais essa coisa assim de dividir... discutir com alguém, você simplesmente toma o poder inteiro pra si e pronto. Mas aí uma população, vamos chamar do afegão médio, né? O afegão médio, ele foi pras ruas também, mesmo sem saber pra que era aquilo, que foi aquela primeira, que foi em 2013. Julho de 2013. Junho de 2013 e foi numa segunda-feira. Aquela segunda-feira foi... Dia 6 de junho, né? 6/6. Uma segunda-feira, nunca 6 mais da vamos tarde esquecer. também. Isso. Então, aí entrou o quê? Já tinha o Movimento Brasil Livre, já tinha alguma coisa de internet, já tinha uma coisa de Facebook. Porque eu lembro que os meninos estavam aqui,
O Kim, o Fábio. Não tinha nem essa galera ainda. Era uma Não, galera. isso aí não existia. A galera que trabalha aqui na rádio, eu lembro que eles estavam. Hoje nós era 5:30 da tarde. Hoje nós vamos no Lago da Batata. Eu falei, mas vocês vão por quê? Não, nós vamos protestar. Da passagem. Nós vamos protestar, o cara não sabia direito o que era, que é onde a gente viu aqueles cartazes que era saúde. Você lembra disso que a gente fala, quem é o líder? Chega de Parecia corrupção. bar do Guerra nas Estrelas, várias formas de vida. Era uma Exatamente. micareta. Era uma micareta. E muito baladinha black do sol. bloc, muito Exatamente. black bloc. Pois é. Muito violenta essa manifestação. Sem Foi a mais, violência, foi a mais sem violenta de todos As os tempos. Uma primeiras das foram, mais que todo mundo violentas. esquece das primeiras. Isso foi o que? Foi um fenômeno do Facebook, da internet? Foi. Essa mobilização? Isso é uma nova forma de você ter manifestações. Estão escrevendo livros aqui, eles não chegam no Brasil, né? Mas tem livros e livros a respeito disso, de como você tanto faz uma mobilização através da internet, quanto alguns tiranos estão usando a internet justamente pra conseguir o que eles querem. É só você pensar na Ucrânia, por exemplo, né? Mataram gente pra caramba lá, foi um genocídio no meio da rua a partir de uma manifestação dessa, com metralhadora mesmo em cima da população e tudo mais. Mas você tem tanto um interesse repentino de pessoas que nunca se interessaram por política falando, tô indo pra rua, tô fazendo cidadania. É uma micareta, isso aí é uma festinha, não é nada além disso. E é sempre um slogan genérico, né? Saúde, educação e não sabe mais o que Mas você não acha que isso aí, quando o cara ele vai pra rua, é uma sensação que ele tem que o negócio não tá legal? Sim, mas aí eu chamei no meu livro de sentimento difuso no ar. É como você controla uma grande manifestação, ou seja, você não tem uma longa argumentação, você não lê um tratado de filosofia política em 80 volumes e falou, olha, acabei de pensar bem e eu sei agora o que eu quero. Mas é preciso isso pra ir às ruas? Sim, você precisa de um sentimento. Inclusive, quem coordena esse tipo de movimento, tem vários filósofos, né? Manuel Castells, que ele é socialista lá do Partido Socialista Espanhol, amigo do Fernando Henrique, que ele fala, você precisa colocar medo e esperança na população. Sim. Se você não tiver medo e esperança, você não consegue. Depois que você está na rua, olha como isso é complicado, depois que as pessoas já tomaram as ruas, aí é que você vai falar o que você quer. Aí que você vai pensar, bom, já que a gente já tem poder, o que a gente vai fazer com esse poder? Agora, Exatamente. Tem uma perguntinha. Os caras que falam em pós-modernidade, vamos explicar para o afegão médio, falam que no século XXI você teria a implosão do conceito tradicional de partido político. Sim. Pelo surgimento da ONG. Aí eu lembro de uma frase daquele escritor, o Leon Tolstói, que falou no final do século XIX: quer ser universal, fale da sua aldeia. Então a pergunta é, nunca se falou tanto no gueto, no bairro, no pedaço. Você acha que com essa crise desses políticos, quase Distrito. todos ladrões, Distrito, é o né? bairro, é a ONG que vai implodir o conceito tradicional de partido político? Certamente o Papa Ratzinger falou a mesma coisa, né? Porque a própria ideia de internet é o quê? Bento XVI. Quando você tem internet, a própria ideia da internet é fazer uma aldeia global, ou seja, você tem o poder local, só que ele está interconectado, né? Você faz aldeias conectadas, a ideia seria essa, né? Você criar um grande poder único, né? Big Brother da vida. O problema é que a internet, ela tá virando isso, então ela também tem este risco. Quando você faz esse tipo de coisa, é só você pensar, por exemplo, no discurso do Lula com o impeachment na Paulista agora. Todos os sindicalistas que estavam lá entrando um pouquinho antes, eles falavam, olha, o bairro tal, a comunidade tal, e Heliópolis e sei lá mais o quê. Por que numa manifestação federal você vai falar de bairro de São Paulo? Entendeu? O pessoal lá do Rio de Janeiro, do Amazonas... Não faz sentido, né? Não tá nem sabe do que o cara tá falando. Ele tá ameaçando o cara na casa dele. Mas é justamente por isso que você tá falando. Você tá criando uma nova aldeia. Você fala assim, olha, vamos fortalecer aqui o poderzinho minúsculo, sabe? Poder subvereador. Então, com esse tipo essa nova mentalidade de se fazer política, é isso que vai acontecer agora. Você tem uma fragmentação enorme e tem gente, por outro lado, que tá tentando concentrar o poder de uma maneira louca. Aí vai me dar outra pergunta. Você tá falando, então, capilaridade política. Se a gente pensar em capilaridade, o PMDB, que é o maior partido do Brasil, tem 7 governadores e 1.091 prefeitos, foi o partido que inventou a capilaridade política, tanto que o Pezão vem de Piraí. Foi uma coisa que o Quercia inventou lá nos anos 80, das frentes municipalistas que falavam com a paróquia, com o gerente do banco. Você acha que por causa dessa capilaridade, o bairro, o rincão, o gueto, o PMDB pode encontrar uma estabilidade
O PMDB ele é estável por si, né? Toda vez que tem um problema, o PMDB fala, bom, agora eu tô defendendo o oposto do que eu tava defendendo ontem, então... O PMDB nunca saiu do poder. Não, o PMDB... Pra você nunca saiu do poder. Por que você pode ter certeza de que a Dilma vai cair? Porque a primeira vez que o PMDB saiu do poder desde o feudalismo foi agora, que eles falaram, não, tô rompendo com o poder. Ou seja, eles sabem que a Dilma vai cair. Não, eles romperam com o poder para pegar o poder. Pra pegar o poder. É então, claro, pra pegar a moeda, né? Então, assim, você sabe que o PMDB tá muito bem formado, então ele vai falar assim, olha, quem vai continuar no poder não é a Dilma. Portanto, se ele tá rompendo com a Dilma, é porque a Dilma vai cair. O Flávio, a minha pergunta, ela vai muito nesse sentido da figura do líder, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Lá vem. Lá vem. Ele é bom, vai. Que tem uma liderança que a gente não pode negar. Ele é um líder, ele tem um discurso, ele tem seguidores, ele tem um esquema bom, bacana. Eles falam que não vai ter golpe, e pra mim, na minha opinião, eles que estão tentando golpear a Constituição. Naturalmente. Ok. Você acha que eles, em vez do socialismo, eles estão lutando pela monarquia? Eles querem o Lula rei? Não. Monarquia é uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver com isso aí. As monarquias constitucionais, pensa na Inglaterra. A rainha não tem poder pra nada. Ela tem 3 direitos. Eu tô dizendo no sentido... Sim, mas isso o Lula rei. O Lula não pode ser preso. Sim, mas totalitarismo é outra coisa. O sentido totalitário tá completamente certo, mas a monarquia, ela é contra o totalitarismo. Inclusive, ela foi o maior impedimento ao totalitarismo na Europa, foi a monarquia. Eles tiveram que desestabilizar as monarquias uma por uma, transformar num sistema democrático para então virar totalitarismo. A monarquia não permite esse tipo de coisa. Entendi. O totalitarismo, isso aí foi uma coisa que eu argumentei no meu livro, assim, o momento assim mais tipo, toma cuidado com esses conceitos, né? Eu sou especialista em linguagem, tô sempre preocupado com isso. Uhum. Totalitarismo é diferente de autoritarismo. Então, quando eles vão lá e falam assim, nós somos contra a ditadura, nós lutamos contra a ditadura, eles lutaram contra uma ditadura autoritária que foi o regime de 64. O totalitarismo, ele é uma outra coisa completamente diferente, que ele surge geralmente de uma democracia mesmo, gente na rua pedindo direitos e tal. Adolf Hitler, Stalin, Mao... todos votados pelo povo. Exatamente, Revolução Iraniana, Hugo Chávez, Totalitarismo, Mussolini, eles transformam tudo em política. Tudo, absolutamente toda a vida. Então você não tem mais vida privada, por exemplo. Isso é o regime autoritário, ele age pela força, ou seja, você não gosta de mim, mas eu vou te censurar, vou te bater, vou te torturar. O totalitarismo, não, você não tem mais possibilidade de religião, você não tem mais possibilidade de pensamento próprio, imprensa, tudo vira uma propriedade do Estado. Então a própria população, ela é miscuída com o Estado, vira tudo a mesma coisa. Este é o totalitarismo. Vira uma coisa absoluta. Então, mas você tirando, por exemplo, vamos pegar país islâmico, tal, não sei o que Deus tá junto, tal, não sei o que, não existe mais esse sistema. O totalitarismo? Não, ele é presente no mundo hoje, é só você pensar na Rússia. Você acha que então, é porque ele não parece uma ditadura. Coreia é justamente do Norte. isso. Coreia do Norte, Cuba, China mesmo, Cuba ela pode ser... Cuba abriu um pouco. Ela abriu um pouco a economia, mas ela não abriu mais nada. Você já viu internet no campo das ideias tá bloqueado, tá bloqueado. Precisa dar uma... Mas o totalitarismo, ele consegue viver com o mercado, né? Então não adianta só isso. Partindo desse princípio, você acha que os caras do PT queriam fazer isso do Brasil? Não, mas o PT, ele declara isso, né? Você Se acha você vê lá os antigos os congressos do PT, fala, nós estamos querendo criar o socialismo petista. Aí se você chama o PT de socialista, aí você fala, nossa, mas você é um radical maluco? Onde já se viu isso? Fala, mas, pô, o que os caras disseram, coloca no YouTube, socialismo petista, você vai chegar no congresso do PT. É o PT falando, a gente quer o socialismo, a gente quer... eles não querem mais aquela luta de classes, eles não são mais leninistas. A esquerda, ela se atualizou bastante. Desde Lenin, desde esse povo lá de trás. Só que eles querem fazer a mesma coisa com outros métodos. Então, assim, chamar o PT de socialista é simplesmente falar, eu vi o Congresso. Agora, se eu falo uma coisa dessa, todo mundo vai falar, nossa, mas que radical, maluco, você já viu? O cara achando que o PT é socialista. Mas tem uma corrente no PT, se a gente pegar na história do pensamento da esquerda, que eles falavam assim, quando a Revolução Francesa tirou os reis e colocou a burguesia foi aparelhada e fez parte do poder. Uhum. Aí um dos líderes que o PT seguiu muito, o Horkheimer, que escrevia com a dona, ele falava, agora a gente tem que colocar no poder, a classe média já se aburguesou. Ele escreveu isso, temos que incorporar o bandido. Porque o bandido é o revolucionário. Então, essa é uma diferença que você teve de Marx até a escola de Frankfurt, que é essa do Horkheimer. Que é o seguinte, Marx, não é que ele fala assim, olha, o pobre é pobrezinho, portanto a gente tem que enriquecer o pobre. Não, ele não pensa só isso. Ele pensa que o operário é quem
leva toda a sociedade pra frente. Então o cara da máquina, o cara que tá lá na indústria. Tanto que ele não gosta muito do pobre que é campesino, por exemplo. Quem gostou disso foi o Mao Tse Tung. O Marx, então, ele pensa, ele não tá simplesmente defendendo o pobre, ele tá defendendo o operário. Só que, por exemplo, pro Marx, o cara que é mendigo, bandido, prostituta, inclusive esse pessoal era homofóbico pra caramba. Não tem importância nenhuma. A esquerda era extremamente homofóbica. Ela mudou, não deve fazer 20 anos direito esse negócio. Então, eles eram contra, porque falavam assim, esse é tipo de gente que não é produtiva. O homossexual, como ele não tem filho, ele não é produtivo pra sociedade. Gente... É uma sociedade dirigida. O que acontece? Quando eles percebem que a revolução dessa forma fracassa, eles vão lá e falam assim, vamos inverter essa parte não produtiva, que é o que o Marx chama de lumpesinato, ele inverte, fala assim, vamos trazer esse cara pra tônica. Por isso que a política hoje só fala de casamento gay, aborto, etc. Porque é justamente uma questão não produtiva. Entendi. Mas por que... Voltando à minha pergunta do Lula, que eu falei da monarquia, e você definiu muito bem, muito obrigado, por que então há essa proteção tão grande a ele e ao mesmo tempo o é Maranhão? Sabe, esse grito de guerra que rolou dentro do Palácio do Planalto. Qual é o conceito? A diferença é que é o seguinte, a esquerda ela precisa de um líder. Você não vai conseguir fazer uma grande revolução, essa coisa de você concentrar todo o poder na mão do Estado para você supostamente corrigir a desigualdade social. Aquele discurso da esquerda que todo mundo conhece. Ninguém conhece direito o que é o discurso da direita no Brasil. A direita ela começou a ser conhecida a partir de 2013, 2014. No susto ainda. Então fala assim, nossa, isso aqui não tá funcionando. Jair Bolsonaro. Não, o Bolsonaro ele é uma pessoa mais... Ele é anterior. E ele próprio ele tá trocando o discurso dele justamente porque tá surgindo essa direita. Ele é extreme. Então, mas ele, por exemplo, ele começou a aceitar o liberalismo agora, ele também tá estudando, você pode reparar como ele mudou por causa dessa direita surgindo, esse pensamento de direita que tá surgindo. O que acontece, com esse discurso da esquerda, ela precisa de um líder, porque você não tem como concentrar todo o poder na mão do Estado sem ter uma pessoa carismática ali. A direita, ela não precisa, supostamente, ela não precisa tanto desse carisma, por isso que ela não faz tantos líderes carismáticos, você pode ver Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Václav Havel, Lech Walesa, esse pessoal, eles nunca foram muito carismáticos, eles são pessoas mais polêmicas. Pesadas, são mais administrativos. De ferro, né? Lembra o Ô Flávio, mas pensando, tá com os meus botões. Vocês estão tendo um papo altamente intelectual. Vocês uma são delícia. Dois intelectuais. Tá animal. E vocês falam... aqui aprendendo. Meu cérebro tá escorrendo pela orelha já. Sim. Sério? Já? Opa. Porém, eu penso cá com os meus botões. E estava pensando com meus botões. Estava pensando na seguinte coisa. Por exemplo, isso que a gente está falando chega muito pouco ao afegão médio. Sim. Ele não sabe muito, ele não estudou isso. A gente Só não você teve. fala Racionais, capítulo 4, versículo Isso. 3. É muita referência a pra não ele. ser para quem goste de política, para quem se envolva em política, esse papo não faz muito sentido. Claro. E a gente vê, não só no Brasil, no mundo inteiro, os políticos, os populistas, o exemplo é o Donald Trump, nos Estados Unidos. Ele pega o quê? Muito claramente, ele fala, vou fazer um muro com o mexicano, tá tirando o seu emprego, eu não quero mais trazer nenhum muçulmano aqui, vou proibir esses caras de entrar aqui, vou voltar o emprego aos Estados Unidos, voltaremos a ser a grande América! Tudo simples, fácil de entendimento, ele pega qual é o anseio da população, ele vai lá falar da maneira mais clara possível. E isso acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro a gente vê pipocando esse negócio. Isso também é um fenômeno, porque o que acontece? O cara falou fácil pra você, você vai no Facebook, tá cheio de Bolsonaro 2018 aqui agora. Bolsomito. Bolsonaro 2018, não sei o quê. Não sei o quê. Porque o cara, ele fala, é esse o cara. Vou matar todos os bandidos. Eu sou populista. Bandido bom é bandido morto. Não é bonito isso? É fácil, é simples. Eu acho assustador. E o que acontece? O cara vai lá no Facebook, fica trocando esse negócio, esse cara vira um fenômeno. Isso não é uma coisa assustadora? Você tá vendo que o populismo, ele cresceu muito com a internet. As pessoas acham que a internet ela vai diminuir o poder de político ruim, você vai falar assim, mas agora informação instantânea, você consegue denunciar o político na hora. Muito pelo contrário, você vai fortalecer um monte de político ruim. Agora, a gente tem que diferenciar o que é populismo do que é um discurso populista, né? Eu sempre tenho essa preocupação da nossa linguagem chegar na realidade. A linguagem
linguagem brasileira, o que a gente fez com a língua portuguesa, é uma destruição pra gente não ver a realidade justamente através da nossa linguagem. Linguagem política hoje, ela tá contaminadíssima, né? Só você vê impeachment é golpe, eles misturam dois conceitos iguais e assim vai. O discurso populista é um discurso pro povo mesmo. Eu, por exemplo, teria mais, sei lá, acho que eu venderia mais livros se eu tivesse um discurso populista. O que você acha de Donald Trump? A mesma coisa. O Trump, eu não entendo, na verdade, eu não entendo a cor da pele dele, eu não entendo a cor do cabelo dele. Então, assim, entendeu? É um boneco de cera, né? Se ele for eleito, você acha que vai acontecer uma grande cagada mundial? Ele não vai ser eleito. Vai. O Trump já ganhou, gente, pelo amor Como de o quê? Deus. Já ganhou. Mas o que você acha que vai acontecer? Eu acho Já que o ganhou. Trump, ele justamente por ele ter muito desse discurso populista, ter esse ranço populista muito forte, ele não consegue ser uma grande liderança para a América. Agora, a gente tem que pensar em alguns outros fatores. Por que as pessoas votam no Trump? Explicando esse populismo. Com Obama, América com Obama, ela ficou muito mole. Ela deixou, o grande debate americano é falar assim, nós somos um país excepcional ou nós somos um país como qualquer outro? Esse excepcionalismo americano que eles chamam foi o que foi perdido com Obama. Porque eles vão lá, tomam um atentado terrorista, petróleo, acontece tudo quanto é coisa, Obama vai lá e fala assim, olha gente, mas tem que ver, Frouxo. Não tem funk ostentação, né? Não, pois é, tipo, só fica com aquela preocupaçãozinha assim de amiguinho. DCE, sabe? Ele não quer que o mundo odeie. Exatamente. Ele não quer que o mundo odeie ele. Exatamente. Fora Então, Obama o e tal. Trump, o que ele representa é simplesmente isso, é falar assim, olha, eu sou aquele cara que se você me xingar, eu xingo de volta, ou seja, se eu for presidente tomar um atentado terrorista, eu vou lá e vou caçar os terroristas. Fábio, eu queria te só que ele só perguntar representa isso. De religião. Hoje o Fernando Rodrigues é aqui na Jovem Pan Furo, de manhã, falando que o Jacques Wagner levou uma mãe de santo pra Dilma. Nossa senhora. Ontem, e que a mãe de santo falou que no fim ia dar tudo certo pra ela, eu não sei o que é dar certo. Mas Voltar eu queria pra te Porto lembrar Alegre. uma outra Vai coisa arrumar um marido, religiosa. vai dar certo. Quando o Bento XVI veio pra cá, ele chegou pro Lula e falou assim, o senhor podia tornar obrigatório o ensino do cristianismo no ciclo básico? Aí o Lula falou, o carioca sabe, obviamente, fazer melhor. Nosso país é laico. Nosso país é laico evangélico. Mas o que o PT fez ontem foi o contrário. Mandou a Letícia Sabatella tentar arrancar uma declaração política do Papa. Tomaram no toba, porque o Papa ficou em cima dos muros do Vaticano. Ele só leu o papel e falou obrigado. Vai a Roma, né? Então, a questão é, você acha que foi um golpe tentar ir no Papa? É uma tentativa, de novo, é populista, Papa não isso manda é nada. discurso. Polícia, não aconteceu nada. É discurso, né? Papa Isso não manda aqui. A gente tá numa sociedade que ela é dominada pela notícia, ou seja, você não lê mais um livro, mas você fica procurando notícia o dia inteiro, na internet. Você pode reparar, o jornalismo no Brasil, ele tem um poder enorme, um poder gigantesco, você consegue destruir a reputação. Olha o livro aqui que você escreveu com o meu turma, né? Assassinato de reputações, ou seja, você consegue destruir a vida de alguém ou construir toda uma carreira simplesmente com notícia, plantando notícia, assim vai. Isso aí com o Papa foi uma tentativa de fazer isso, ou seja, você não consegue ter um poder político de fato, mas você vai ter um poder de criar ânimos, criar esse sentimento difuso no ar que eu falei. Claro, o Papa, imagina o Papa. Ele não vai ser bom, uma praga. Repara, é o demônio no Brasil, se a Dilma sair. Aí os caras na igreja. Ela já bem, usa o irmão? vermelho, que é uma cor satânica. O Papa é tipo um Twitter. Michel Temer é o demônio, o cara Papa é manda. um Twitter. Por que você diz aqui no livro, o livro tá aqui, por trás da máscara. Por que você diz que 2013 foi o ano mais incompreendido de toda a nossa história? Essa é fácil de explicar. Me mostre alguém que foi pras ruas em 2013, e olha que foi gente pra caramba, né? Teve um momento que tinha mais de 3 milhões de pessoas nas ruas do Brasil. Que saiba o que estava fazendo. E ninguém sabe o que estava fazendo. Qual que é a Então, popularidade me chamou, eu fui. E qual que é a popularidade da Dilma, você lembra? Ela despencou, né? Não, mas ela antes... tava em 60 e não sei quantos por cento. Quase 70% de popularidade um dia antes, da grande manifestação. Pois é, aí de repente ela cai. Então lembra que ela não queria que pegasse nela? Lembra disso? Mas é o jeito da pessoa. Também você pega Flávio, umas coisas nada a ver. Sim, mas eu queria aqui focar um pouquinho no livro, que é o seguinte, que é o Por Trás da Máscara, do passe livre aos Black Blocs, as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. A editora Record tá à venda. Se você quiser, você compra online aqui, ó. Um puta livro, hein? Vai demorar pra você ler. É uma bicha. Não, é rapidinho, viu? Eu garanto. Seu analfabeto. É um livro. Deixa eu falar agora grande. sério. É o seguinte. Como foi criado esse negócio de coxinha e de mortadela? Quem criou isso? Criou-se ou foi alguém que bolou isso?
Como surgiu isso aí? É difícil você ter autor para coisas assim que são de domínio público, né? Igual a tradição oral, né? Quem escreveu a Bíblia, quem escreveu a Odisseia, é muito difícil você chegar a uma conclusão a respeito disso. Agora, o que você consegue perceber é o seguinte, você teve toda uma mudança de discurso da esquerda desde que a União Soviética caiu. Você pode reparar, os anos 90 foram os piores anos para a esquerda no mundo, porque caiu a União Soviética, ela perdeu aqui na América Latina, perdeu em tudo quanto é lugar, na Europa, assim, a Europa virou toda de direita, e assim vai. Agora, você precisava criar um novo discurso e você criou um discurso muito simplificado, ele vai se simplificando cada vez mais. Você pode reparar, tudo hoje ele é reduzido a umas 3, 4 palavras. Você vai conversar com as pessoas sobre política no bar e na faculdade, é a mesma coisa, são 5 palavras que os caras usam. É o Galvão Bueno no Jogo do Brasil? Seria o Galvão Bueno? Mas são sempre as mesmas coisas, tipo, golpe, sei lá, elite, ladrão, coxinha, sempre a mesma coisa. Sim, por quê? Mas isso é característica de nós, afegãos médios. É uma característica nossa. Por quê? Porque a gente não se aprofundou naquilo lá. Não, mas você teve um discurso melhor antes. Sim, mas o que você está dizendo é o seguinte, numa época existia uma ideologia. Sim. Quando existia lá cortina de ferro, quando você tinha o Ocidente, o Oriente, aquela briga, a Guerra Fria e tal. Muro de Berlim. Existia uma ideologia de um lado e outra ideologia do outro. Acabou aquela bagaça, o que você está dizendo é do Foro de São Paulo, que criou aquele negócio dos pobres. Isso surgiu lá. O Foro de São Paulo acho que não cria tanta linguagem assim. Agora, o que o Foro de São Paulo faz é cuidar da política, sobretudo partidária. Ou seja, você junta lá todos os partidos de esquerda da América Latina, inclusive partido que não se entende muito bem entre eles, né? O PSB tá lá no meio, toda essa turma. Os vermelhos. Junta a vermelhada, junta a comunada lá, e eles falam assim, como que a gente vai tomar o poder? Você pode reparar, antes do Foro de São Paulo, acho que você tinha Cuba, sei lá, tinha o México, tinha isso aí de partido de esquerda. Mas Venezuela ficava dando golpe o tempo todo. Vem em 2000. Você coloca o Foro de São Paulo, mas tomou 1 por 1, assim. Foi 1 por 1 sem parar. Bolívia. Venezuela, Equador, Nicarágua, blá, 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 e tudo com os mesmos marqueteiros do PT. Você pode reparar. Eles fazem tudo com a turma do PT. Depois fizeram o esquema das empresas, de ficar... O sonho do Lula era ser o grande líder vermelho mundial. O Mujica? Da América. Tem uma revelação aí. Você sabe que o Marim recebeu um grande jornalista amigo meu e falou assim, melhor, você que é um investigador, você tem que investigar o quanto o Lula indicou o João Santana para fazer campanhas lá fora, falando que você é o maior líder do discurso bolivarista. E pra onde foi essa grana, a Lava Jato não chegou ainda, mas vai chegar. Angola, mas me fala, você acha que isso foi planejado ou foi acontecendo? Não, o Foro de São Paulo, ele é o planejamento. Você acha que teve a única coisa que o Foro de São Paulo faz é fazer planejamento estratégico, porque ele em si não tem poder político, ele faz o planejamento estratégico de como esses partidos vão tomar o poder político. E eles não se entendem entre si, né? As pessoas tratam como se fosse um bloco homogêneo. Então, mas quem foi o Simão Bolívar dessa história? Brasileiro. Quero saber quem é o Simão Bolívar. Você não tem uma pessoa. O Foro de São Paulo é um think tank, ou seja, você tem uma discussão ali, uma discussão interna. Então cada hora você vai mudando. Peraí que o afegão médio tá boiando agora, Emílio. Você vai criando líderes, né? Você cria o Hugo Chávez, aí você cria o Evo Morales. Mas qual é o supremo líder da esquerda? Hoje, na América Latina, você tem 2 líderes, Lula, Raul Castro. Na verdade, o Fidel talvez ainda mande muito, né? Gregório Você do tem Vivier. esses dois. O Gregório do Vivier, esse tipo de pessoa é consequência. Eles não são Atenção, bomba. Olha aqui, ó. Atenção. Teori nega recurso de Dilma. Teori Zavascki acabou de negar o mandado de segurança de José Eduardo Martins Cardoso para suspender o impeachment. Impeachment. Eles falam tanto em golpe e ficam tentando dar um golpe por dia. A teoria na prática é outra. Então, quer dizer, feliz, foi né, o último cara? recurso, foi o último recurso do PT para que não acontecesse a tia descer rolando, né? Que ela tá gordinha, né? Deve descer rolando. Começou a tocar agora. É isso aí. É o Titanic afundando. Falando nosso latim é o jus esperniendi, né? Isso, só pra encher o saco. Emílio, toca uma música que eu quero elevar o debate. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan.
A Mandita Ramalho é muito fã. Quem está aqui hoje, Amandita? Não sou fã, não. Ah, você não é fã? Não. Por quê? Não vale isso. Ah, é? Eu conheço. Conhece de onde? Levemente os trabalhos de Flávio Morgenstern. Flavinho, né? Você conhece o Flavinho de onde? Ah, é que eu conheço o pessoal da esquerda e o pessoal da direita aí. Eu conheço pessoas que não gostam, pessoas que gostam. Sei mais ou menos o que ele faz. Muito bem. O Flávio está aqui hoje. O Flávio é escritor, analista político, ele é palestrante, tradutor. E ele fez um estudo dessa nova política de massas e o papel da internet nas manifestações que a gente viveu muito aqui no Brasil. Foi um momento muito acalorado, né? Esse momento que a gente está vivendo agora. E o livro chama-se Por Trás da Máscara. Está aqui à venda em todo o Brasil. Você pode comprar agora online. É bacana se comprar online, chega na sua casa. A editora é a Record. E o do Passe Livre aos Black Blocs, as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Esse livro já está à venda e você pode, evidentemente, comprar para poder tentar entender. Posso fazer uma pergunta? Que é uma coisa... Deixa eu só nessa falar. época, eu tava lendo, e foi o Zygmunt Bauman, ele é um filósofo, é um velhinho, Tudo líquido, amor líquido, sei lá o que líquido. Isso. E ele falou um negócio que é mais ou menos parecido com o que você estava dizendo Eu aqui. parecido com o Bauman, estou sendo difamado aqui, pelo amor de Deus. Não tô dizendo. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo para que você disse da importância do jornalismo hoje em dia. E ele estava dizendo mais ou menos algo parecido com isso, que é o seguinte: hoje em dia as pessoas dão muito mais valor pelo escândalo, pela vida privada. Por exemplo, o lance da Marina Manteiga. Virou uma fofoca em cima daquilo lá. Isso pro cara é muito mais sedutor. Por exemplo, é muito mais legal você falar, o Donald Trump, que absurdo, Donald Trump vai ser presidente, aquele cara que fazia o Aprendiz, esse apresentador. Virou mais um show. Mais prático, né, amigo? Sim. Então, virou mais um show de televisão do que a discussão da política pública mesmo. Da discussão do que é isso reality. E o que é aquilo. Você concorda com isso ou não? Vamos ver um ponto em que Tocqueville, que é um dos grandes fundadores do pensamento conservador, e que Karl Marx, que é o grande fundador do pensamento revolucionário, concordam. Os dois falam que a política é teatro. Ou seja... Bom, você sabe qual que vai ser... Brasília hoje é exatamente isso. O que vai estar acontecendo em Brasília? Todo mundo já sabe o resultado. 7-1, 35 do segundo tempo, 7-1. Todo mundo já sabe que a Dilma vai cair, blá, blá, blá. O que eles estão fazendo lá hoje? Teatro. É uma enrolação, 15 minutos de fala pra cada senador. Mas o que senador tem que falar com a gente? Pô, o senador tem que obedecer, cala a boca, entendeu? Eu detesto político. Então, assim, a direita é o pensamento antipolítico, né? A esquerda que gosta dessa coisa, vamos politizar, vamos transformar tudo. Democratizar, a palavra significa só isso, é transformar tudo em política. Então, o que acontece? Hoje em dia, você não tem mais teatro, você tem TV e agora a internet. Você transformou tudo... sabe aquele povo mais bobo do Twitter, quem faz sucesso, assim, esses youtubers retardados que ficam lançando livro e tudo mais? É isso que tá virando a política hoje. Então você tá transformando... Mas você concorda nesse ponto? Sim, mas isso aí naturalmente. Você tá transformando toda a discussão num showzinho de calouros mesmo. Vem pra cá, você. A gente transformou o mundo num centro acadêmico. O professor Rosenthal Calmon Alves, da Universidade de Austin, no Texas, grande amigo, tem uma frase genial. Ele fala assim, Emílio: a mídia de massa se transformou nas massas de mídia. Mas é exatamente Todo isso. mundo pitacando. Foi o que eu escrevi nesse livro, né? Eu escrevi o tempo todo justamente pensando em como que as pessoas estão lobotomizadas por um pensamento que ele vem de mídia, de besteirinha de Twitter, sabe? Essa revolução de 140 caracteres é uma tragédia. Agora, Flávio... Flávio, mas você acha que isso... Não, pera aí. Desculpa, Carioca. Não, só pra concluir. Claro. Porque eu acho interessante Te dou a parte. Tá, muito obrigado. Excelência. Muito obrigado, Carioca. Você acha que isso não tem volta? Olha, isso é uma coisa difícil, viu? É como você tentar voltar com as monarquias. Possibilidade tem, mas é muito difícil. A gente tá numa geração muito imbecilizada. Esse é o grande problema, né? Você pode reparar, todo jovem hoje, ele tem um discurso que se reduz a 5 palavras e ele acha que ele tem a solução para todos os problemas do mundo. Jovem, por definição, só fez bobagem na história política da humanidade, né? Você pode reparar, tudo quanto é ditadura foi com algum jovem idealista que apareceu. A Coreia do Norte. Coreia do Norte, o nazismo. O Collor com 39 anos de idade, virando presidente. Pois é, né? Jovem fazendo política só faz bobagem, gente. Se você é jovem, por favor,
cala a boca, meu. Tipo, Mas aí, não Não pode dá, ser assim. não dá. Jovem na polícia, jovem tem que jogar videogame, jovem tem que... Jovem de que Transar, tem que idade? transar, tem que transar. Transar sem fazer filho, sobretudo. Transar com Mas camisinha. jovem de que idade você tá falando isso? Depende, tem jovem que, sabe, pensa Tem no 50 Lindenberg Farias, meu, não dá, o cara continua uma criança. É um adolescente entendeu? profissional. Eu só tenho uma exatamente. pergunta, Flávio. Nessa época aí dos Black Blocs, se falava, eu assistia muito o Marcelo Rezende, muito da Atena, e se falava muito dos infiltrados. Uma coisa que eu nunca entendi direito. Você pode explicar pra mim quem são os infiltrados? Não tem infiltrado. Quando Quem você eram come- os infiltrados? As primeiras manifestações, é isso que eu falo. Eu tive que ter muito cuidado nesse livro, por isso que ele saiu tão grande, porque eu tava falando dos detalhes que eram esquecidos durante toda aquela narrativa. As primeiras manifestações, aquela do dia 6 de junho de 2013, foi extremamente violenta. A manifestação de 2 dias depois foi extremamente violenta. Banca de jornal destruída, etc, etc. Prefeitura, etc. Aí quando o povo começou a ir pra rua falando, vamos ver aí o que é que tá acontecendo, aí a manifestação começou a ficar mais pacífica. Aí depois ela se torna novamente mais violenta. Aí o pessoal fala, olha, tá vendo? Era uma manifestação pacífica com infiltrado. Não, meu filho, não era infiltrado. As primeiras manifestações que só tinham os organizadores foram as mais violentas de todos. Não existiram infiltrados. Não, isso é uma bobagem deles. E dizem Quem também, cria esse negócio e dizem quer também, violência. Flávio, que essas manifestações, quando ela perdeu o rumo dos líderes, né? Porque a liderança planejou uma coisa, a coisa acabou virando outra. Eles começaram a colocar violência para poder inibir as pessoas que estavam ali querendo uma outra situação. Teve a denúncia da Veja de que agentes da BIM estavam infiltrados de Black Bloc pra tocar fogo no puteiro e deslegitimar qualquer E tudo ligado ao demanda. partido que todo mundo adora tratar como se fosse assim a coisa mais pacífica ordenada do mundo, que é o PSOL, né? O que teve que a polícia tava investigando era que o PSOL tava colocando... E matou um amigo nosso, matou um colega. Matou Um colega, é muito grave, matou... Gravíssimo. E a morte lá do Santiago Andrade, que é o câmera da Rede Bandeirante de Televisão. Pois é, então quando você tem esse tipo de coisa, você tem é que o Brasil ele não tá acostumado com o conceito de violência política. A gente faz revolução, a gente faz até golpe militar sem ter sangue na rua. Então isso é uma coisa meio inédita pro Brasil, né? A gente tem que olhar para o que aconteceu fora para conseguir chegar. Muito bem. Marina Manteiga, a It Girl do PT. Foi perfeito. A It Girl do PT. roupas. Claro. Marina Manteiga é um luxo. Sempre vai ter sua voz aqui. Ela e Glaze Hoffman são as duas misses Não, a Marina do... Manteiga bota ela no chinelo. É nossa It Girl. Não sou Você nada. tem uma pergunta? Tenho. O Eduardo Cunha, logo após, não logo após, mas logo depois que aconteceu a votação, ele caiu. E agora eu queria saber o que você acha no Senado. O presidente do Senado ele tem 12 processos. Você acha que depois dessa votação ele também cai? Espero, pelo menos eu torço. Eu não sei se ele vai conseguir, mas eu espero que ele caia. Eu acho um absurdo, assim, que uma das grandes expressões que ficou no vocabulário político foi o Iocunha, né? Iocunha. Qualquer coisa, assim, o argumento era Iocunha. O Renan é muito pior, só que como ele tava segurando a barra do governo, ninguém falava e o Renan. Ninguém. Ele tá, acho que com esses processos há bastante a tempo. esquerda brasileira, assim, eu escrevi no meu site, não posso fazer propaganda aqui, né? sensoincomum.org, né? Eu escrevi no meu site várias Qual é vezes seu a respeito. sensoincomum.org. Só acessar lá, estão todos os meus textos. Alguns, pelo menos, né? Quando você tem... essa política que ela depende de notícia, que ela depende de internet, que ela depende de mobilização feita por Facebook, você precisa ter um discurso bem simples, que é pro afegão médio conseguir... É a publicidade. entregar. Seria Exatamente. publicidade, uma agência de publicidade. Por isso que o João Santana, essa turma toda aí, tem tanto poder hoje. Por isso que tem tantos milhões aí que estão sempre envolvidos com agência de publicidade, que é pra você conseguir criar esse discurso. Com Cunha, funcionou, pegou, etc. O Cunha caiu. Agora eu espero que funcione com o Renan. Mas o Cunha caiu por um outro sistema, né? Você tá ligado. né? Mas é troca de favores e troca de acusações, tá todo mundo certo e errado. Queriam golpear lá pelo ministro lá, com sim. da rede. A Catanhede falou isso aí maravilhosamente bem, né? Tipo, tava tentando fazer um discurso, construir um discurso pra invalidar o impeachment. Pra invalidar o impeachment, acabaram tirando o Cunha pra não acontecer isso. Então foi golpe contra golpe, tudo vai. Desculpa a minha ignorância, mas se porque eu não sei mesmo, se o Temer ele assumir, por um acaso, o Renan, ele vira vice? Não, você não tem Vira vice vice. automático. Você não tem essa coisa de vice automático. Agora,
Porra, com Quer dizer, aquela mulher... você tem a lista de sucessão, né? Ô, Flávio, Mas, com aquela mulher que ele tem, não precisa de vice. Mas ela não tá mais com ele, né? ela é recatada Quem? do A lar. Marcela? Pô, Claro, claro que tá. tá, Ela é para. recatada do lar. Porra, puta primeira dama, bicho. O Renan também tinha uma ex-bonitona lá, aquela que posou pra Playboy, esqueci o A nome Mônica, dela. Mônica. Mônica. Agora vem cá, vamos lá, Flávio. Uma coisa que me preocupa há muito tempo, desde quando eu era jovem, jovenzinho. Eu era jovem, só fazia bobagem. É isso aí. Quando acertava era na sorte. Então vamos lá. Eu vejo desde o Black Bloc, né, que o Caetano Veloso colocou aquela foto, enfim. Meu Deus do céu. Enfim, vamos lá. Eu tenho uma preocupação muito grande porque eu sofri isso numa sala de aula, né, na minha faculdade. Ai, lá vem. Os carioca. Não, As histórias do cara. Não. A gente Bullying. coloca as histórias pessoais para poder tirar conclusões. Acho que quando a gente vive uma experiência, a gente começa a observar melhor o entorno, certo? Então é o seguinte, eu percebo que nessa estratégia do foro, como você tinha falado, ali se traçam as estratégias, né? Eu percebo que a sala de aula hoje acaba sendo um diretório desses partidos políticos, professores de sociologia, professores de história, incitando os alunos. Eu era incitado... Tonho, olha aqui, ó. A ir pra manifestação contra o Collor. Tonho, olha. Pô, eu fui em manifestação Professor. quando eu me achava de esquerda, tô por causa de professor. Você Não já é? foi de Então, eu esquerda, queria que você Flávio? falasse... Me achei. Falar sobre isso. Os professores hoje, eles fazem parte desse sistema aí, desse Fazem. foro. Como é que funciona mas pera isso? aí. Sem professor de história, você não tem esquerda no Brasil. Agora, eles não Mas dão a aula de esquerda é história. necessária, vocês falam como se fossem inimigos. Bom, eu sou adversário da esquerda, né? Eu não acho que comunismo seja necessário, não acho que esse papinho, assim, de você ficar falando eu não acho que petrolão é necessário, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma lei, tem que ter uma constituição que seja adequada para todos viverem juntos. A nossa constituição é bastante falha para isso. Não, mas deixa ele terminar essa coisa Sim. da sala de aula. Quando você tem a esquerda, ela, por definição, desde Marx, lá essa turma toda, eles acreditam no modelo de historiografia, não é história. Eles têm um modelo, assim, de pensar na história através de reduções, que eu acho elas são muito fracas, na verdade, né? Você tem historiografias muito mais sólidas. O brasileiro ficou com esse discurso também, né? Eu estudei história, na verdade ele estudou história com o MEC, ou seja, com o que o próprio PT mandou ele estudar. Ele não estudou história de fato. Você pergunta o nome de um historiador que o cara tenha lido, se o cara, souber o nome de alguém ali do Lobisomem. Mas, ô Flávio, a educação é pra manobrar o povo, pô. Você Exatamente. sabe disso. A escola é pra Fala, formar, educação. é pra formar gado. Eu tenho medo, assim, eu não tenho filho, mas eu teria medo assim, se meu filho estivesse na escola, porque, pelo amor de Deus, o que você aprende na escola hoje é um emburrecimento Você geral. não pode questionar. Vou tirar minha Não. filha amanhã. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Essa molecada que vai pra rua Black Bloc, que vai fazer o próprio movimento passivo é uma consequência de um trabalho diário. Mas peraí. Diário. Ideologia na escola. É isso aí. Mas você tem que pensar o seguinte, que eu sou contra vocês. Eu sou sempre a favor do jovem. Sim, Tamo Eu junto. sou É o contra futuro. você. Eu sou não é que é o anti-Serginho futuro. Groisman. Porque é o seguinte, Só cala a boca, jovem. O Ouça. jovem é a cabeça fresca. você é muito Esse é o radical. problema, é Ô, fresco. Flávio, Você já como foi jovem. A escola dele Então, era mó idiota. Mas você Ô, gosta Flávio, das novinhas. Existem jovens que não são idiotas. Não, Tá não. sendo preconceituoso. Não. Ó. O que ele tá querendo dizer é o seguinte. Pra entendi. ele, tem que ser assim. Ah. Copia e decora. E acabou. Não, mas você Não, tem que ele é uma questionar. Não, você tem que decorar questionar. pra Não, prova. questionar é uma coisa. O jovem não questiona, ele obedece o que falaram que é Não são questionamento. todos os jovens. Tem jovens pensantes que questionam e que não fazem o que é mandado. Entendeu? Eu não jovem conheço. questionador, Jovem meu nunca amor. Eu Tá me conheço um ofendendo. outro, vai, vou ser honesto. Eu conheço um outro. Agora, o que o jovem adora fazer, que é o que o professor de história faz, é falar assim: olha, Alguns tem um pensamento jovens- crítico, me obedeça. Entendeu? O jovem, ele acha que ele está criticando, ele acha que ele tá sendo assim, o cara mais revoltado do mundo, quanto mais ele obedece o professor. Claro, e eu Porque, fui cara, reprovado. eu não conheço um professor, eu não conheço um jovem que fala, eu tenho pensamento próprio, que ele não concorde com o professor de história dele. Sim, claro. Todos. Claro. Eu obrigado, meu professor me reprovou porque eu não Pare de era petista, acreditar no seu né? professor Tem um de trecho história, que eu aqui, quero ó, dizer. Flávio, de soquinho, uma meu Não tá na sala de aula o tempo todo vendo todas Pera as aí, aulas de história. Tem remédio. Há uma Você não pode apostila falar do isso. MEC aqui, um trecho de uma apostila do MEC sobre do o que é a Colômbia. Outra questão são as Farc, Caguei Claro. pro Colômbia. que lutam por uma sociedade mais justa Aham. e sem tamanhas desigualdades sociais. Opa. As Farc controlam amplas áreas do país, no entanto estão sendo frequentemente atacadas pelo exército colombiano, que Tadinhas. possui apoio incondicional do governo dos Estados Unidos no combate ao narcotráfico e ao, entre aspas, terrorismo das Farc. claro, A né? apostila Porque que o Carioca teve que decorar. Sério Manda mesmo? matar, Na prova, se expulsar você não gente botar da isso aí na Colômbia. prova, você é reprovado. Pois é. Não, mas peraí. O Gente, jovem... vocês
O jovem, hoje em dia, ele quer o quê? Liberdade, os gays. Transar. Ele quer queimar rosca. Ele é um revolucionário. Marofa. Hoje em dia, na minha época... Na nossa época... Revolucionário já fez alguma coisa que presta? Ele Essa quer que é a queimar grande questão. rosca. É Quer balsa. fumar maconha. Quer isso. Mas faz parte da juventude. Ou seja, a juventude precisa ser abolida. Acho que a gente poderia já... Fala uma coisa, É a única eu sou lei a que eu líder. colocaria. Ô, E os Morgenstein. jovens da ditadura militar do golpe Só que eu tenho 64, medo desse eles não fizeram pensamento muita do Flávio, coisa? sabe, Flávio? Sou Flávio Morgenstein. Peraí, calma, Eu silêncio. sou a Eu líder tenho da medo. juventude Para quê? reggae no Brasil, tá Eu bom? tenho A medo. força jovem tem uma Pera força aí. política muito grande. é o, do pessoal, Santos. o pessoal que saiu em Eu sou 64 no juventude golpe militar, Força eles jovem. tiveram uma representação muito grande. Está sendo preconceituoso. Sabe que me deu Quando medo no que você jovens e falou, jovens. Flávio? Me deu medo que você falou em abolir o jovem, porque vamos colocar o Pô, vão anátema. queimar teu livro, hein, maluco? O anátema, ao contrário Só vai disso. pai de família manifestação. Peraí, deixa ele fuder. Qual que é o contrário de você combater o jovem? É Eu não tô combatendo o jovem, é a ideia do não, jovem. não, de acabar o jovem. É a figura do octogenário nato. É o Chico Buarque, o maior comunista do Brasil, que aos 20 anos compõe uma música super animada chamada A Banda. É um octogenário nato, já tinha 80 anos com 19. Não. Esse que é o problema. Abolir o jovem, vem outro Chico Buarque, um velhinho com Você 19 pode falar que a anos. música do jovem, algumas questões assim periféricas do jovem, o jovem deve transar melhor, algumas coisas assim, isso aí é óbvio. Agora, o meu problema é o jovem na política, sabe? Acho que política é uma coisa que ela precisa ser mais calma. Você tá falando, por exemplo, uma coisa que eu acho que isso aqui precisa ser muito bem colocado, Sim. que é o caso seguinte, todo mundo fala da ditadura, sei lá mais o que, eu lutei contra a ditadura, eu lutei pela democracia. Pergunta que nunca ninguém faz, nunca vi ninguém fazer isso. Por que existiu a ditadura? Por quê? Foi assim, tava tudo normal, Estado democrático de direito, eu não gosto muito dessa palavra democracia, escrevi muito no livro porque eu acho que ela é usada de uma maneira extremamente errônea, mas tava lá tudo normal, assim, e de repente os militares estavam lá, puxando ferro e falaram, vamos dar um golpe? Ah, tá, vamos dar um golpe, pronto, deram um O golpe. governo estava enfraquecido. Peraí, calma. Exatamente isso. Aí vão lá falar assim, olha, vamos dar um golpe, tava tudo democrático, o pessoal, os jovens e sei lá mais quem, e o PT, esse pessoal aí que foi o Partido Comunista, hein, era dinheiro direto de Cuba na época, falando, não, a gente tá lutando por democracia. Foi isso aí. Meu, não foi o contrário, já tinha guerrilha antes. Esse é o problema, sabe? Isso aí é uma coisa que, assim, na hora que o Brasil admitir, ele vai ter que admitir, refletir. Tudo bem, a gente tá no rádio, né? Um momento, assim, sabe, de parar, assim, e ficar pensando nisso. Mas na hora que você pensa nisso, você vai ver. Esse discurso de eu lutei pela democracia, eu sou contra a ditadura, é uma pinóia. Eles nunca fizeram isso. Eles estão lutando por comunismo. Víamos um Eles Brasil queriam- eles extremamente queriam- católico, Não, mas pera careta, em que as notícias não chegavam tão rápido. E aí o comunismo é melhor que ser católico e careta? O que foi? O comunismo é melhor que ser católico e careta? Não, eu não é prefiro os isso, católicos e entendeu? caretas, eles Mas não me era uma matam. outra geração, uma outra Eles não me criação. matam. Peraí, Aquele peraí. fato. Comunista mata sim, e Peraí. come criancinha. Deixa eu falar. Isso é Michael Jackson, Pera aí. amor. Você... Mais ou menos, né? Nós temos que entender esse momento que a gente vivia a cara é Guerra muito louco, Fria. esse cara Era um momento que estava tendo a Guerra Fria. Foi um outro momento. Não dá pra trazer lá o que aconteceu em 64 pra trazer pra agora. O que a gente teve na Guerra Fria foi uma divisão um pouco mais clara. Você tinha contornos nítidos. Foi essa a diferença. Quando acabou a Guerra Fria, você diminuiu esse contorno. Agora, você vai me dizer que hoje, mesmo países que abriram o mercado, você pode pensar até em Cuba, que abriu um pouquinho, vai pensar em China. Você acha que não tem um risco de ditadura hoje? Você acha que o Putin, por exemplo, é um grande democrata, um grande... uma grande lugar de liberdade? É mais mafioso. Mas então, é Tá isso pros que tá amigos. acontecendo. Exatamente. Você perdeu o contorno, ou seja, agora Você viu o não desfile tem... que ele fez anteontem lá, o Putin? O que é Pois aquilo? é. E o que o Putin faz na Ucrânia, invadir a Crimeia, sei lá mais o que. Não tem mais esse imperialismo, essa palavra também que foi sempre usada de uma maneira errônea. Você viu o tamanho do míssil que ele mostrou atômico pra galera lá na Pois Rússia? é, E meu, então aquilo? quer dizer, você tem hoje contornos pouco definidos. Então, assim, é aquilo que eu tava falando do PT. O PT fala que é socialista, se eu falo, olha, o PT, ele, no congresso dele, ele falou que ele queria o socialismo petista. Meu Deus, que radical, que discurso de Guerra Fria, onde já se viu. Pô, eles que falam, entendeu? Eles que falam esse tipo de coisa. Eu tô simplesmente citando um fato, eu não tô dando opinião nenhuma. Eu não dei opinião, entendeu? Eu tô falando, é o fato, eles falaram que eles querem o socialismo petista. Quando você perde esses contornos, você vai precisar ter um trabalho com a linguagem muito mais cuidadoso, porque você as palavras elas começam a significar uma coisa, mas também uma outra coisa. É só você ver o que Dá uma eu tô falando. intenção. É só você ver a palavra democracia, o que ela significa no mundo Demo. hoje. Cada hora, tipo, você usa a democracia pra uma coisa, às vezes, oposta, entendeu?
Por isso democracia ao seu favor. Pois é, sempre isso. E se você for ver filosoficamente lá, desde o Platão e tal, era uma outra coisa, não tem nada a ver com o que a gente pensa então, hoje. Quer dizer, o que você está dizendo aqui, mais ou menos, só para dar uma traduzida, é que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que são usadas. Sim. Com as palavras que o poder usa para manobrar a galera. Exatamente. Isso faz muita diferença. Total diferença. Você vai ver outras coisas se você não tem palavras. Se eu tenho uma cor aqui, por exemplo, que eu não tenho uma palavra para ela, eu não sei nem o que eu tô vendo, entendeu? Quando um jovem vai pra rua e não entende de política, muitos são contaminados e vão pesquisar e vão estudar política. Alguns e vão se interessar pelo assunto e vão levar isso a sério. Concordo. Existe isso. Então você não pode chamar o jovem de babaca ou alguma coisa assim. Não, acho que o jovem tá envelhecendo quando ele estuda. Eu envelheci, sabe? Eu era velho assim quando era jovem. Estão falando aqui que você é metaleiro. Você tá vendo, né? O pessoal, assim, acha que o direitista é um coxinha, Então, você sabe que vem aqui mas de... peraí, Ó, tô de couro, pô. Peraí. Ô, Flávio, peraí, só uma colocação. Vamos pegar o negócio como ele realmente é. Porque a gente discute muita filosofia, o cara tem uma filosofia aqui, outra lá, livre mercado, ou o cara... Eu acho que no fundo, todo mundo quer um trabalho e dinheiro. Claro. Sim. Na verdade... Mas aí depende de qual trabalho, qual dinheiro, qual mulher e o João Willis. E quer ser feliz. Eu acho que isso aqui, quando a gente estava meio que... As pessoas querem prosperar. Eu acho que isso que todo mundo quer na vida. Ele quer uma vida, ele quer prosperidade, ele quer uma vida melhor, ele quer... Não importa, eu acho que para o afegão médio, pra galera, isso não importa muito essa filosofia se é assim ou é essa. Mas vamos lá, tomar cuidado com isso aí Você de entendeu? novo. Prosperidade, vamos ver essa palavra em inglês, né? Wealth, quando você traduz, por exemplo, riqueza das nações é prosperidade das nações, né? Então, assim, você tem o pensamento do afegão médio. Eu gosto de conversar com o afegão médio e com o ultra intelectual. Não gosto de conversar com ninguém no meio termo. Sim. São as duas pessoas que eu gosto de conversar. Povo acebolado, você não conversa. Não, esse Povo povo assim melhorzinho, não, aí já começa a ficar ruim. O Tá. povo que tá, sabe, eu estudo história, sim. sei lá mais o que. Elitista. Não, eu sou ultra elitista ou ultra povão. Eu só tenho esses dois extremos, entendeu? Eu não tenho mais nada no meio. Humor não te interessa. O senso comum, né? Eu chamei meu site de senso incomum, que é justamente para resgatar esse senso comum, que hoje ele foi perdido. Por isso que eu acho que ele virou incomum no Brasil. O senso comum é você, justamente, eu quero prosperidade, eu quero trabalhar, eu quero fazer minha aposentadoria, sei lá mais o quê. Já quando o cara, ele sai um pouquinho disso, ele começa a estudar uma ideologia, começa a virar meio... Fórmulas mágicas. Pois é, aí o cara vai lá e começa a falar, não, a gente precisa, sei lá, poder político, controlar a empresa, controlar a mídia, controlar sei lá mais o quê, vira tudo controle. Você pode reparar, as pessoas adoram o Síndrome Estado de perseguição, vira uma perseguição. Também. E a síndrome de perseguição é ótima. Essa política de massas, ela depende dessa síndrome de perseguição, que é justamente pra você falar, olha, tem um grande risco aqui, ó, tô sofrendo golpe, nossa, tem apoiadores da ditadura ao meu redor. Cria um monstro que não existe, né? Não, exatamente. A palavra fascismo, olha como... você já saiu na contrário. rua e viu um cara defendendo fascismo? Nunca você viu. E todo mundo tá falando, fascismo o tempo todo. Pô, eu não vi nenhum desses caras, meu. Não acho, sabe? Se achasse, eu ia querer dar uma porrada nele, entendeu? Mas eu não acho. Já tá na hashtag a apostila do Mac aqui com as fardas. Esse é o Tonholi que eu conheço. Emílio, eu tenho uma pergunta pra ele. Sim. Flávio, eu queria elevar um pouquinho o debate aqui. Mais ainda? Tô achando a discussão Mais ainda? Tá raso, você acha? um pouco raso aqui. Então vamos conversar um pouco. Já que seu livro é sobre massas, com certeza você leu Elias Canet. Elias Canet, Massa e Poder. Massa e Poder. Puta livro. Onde ele fala sobre a massa da caça. Sim. Você acha que é isso que está acontecendo? Para explicar o que é, ele fala que as primeiras massas, os movimentos, tipo, surgiram, é meio por embalo que as pessoas vão. Então, tipo, a primeira caça, quando o ser humano primitivo foi caçar um animal, os outros se juntavam sem saber o que tá acontecendo. Instinto coletivo. Sim. Mas corriam pra caçar aquele animal. E Exatamente. tem a massa da fuga também, quando todo Massa mundo da fuga foge. ao contrário. Você acha que é uma massa da caça o que a gente tá vivendo agora? Quase. Eu citei esse caso da massa da caça no livro, sobretudo da fuga, né? Quando a polícia aparece, você vê que o comportamento coletivo ele vira a massa da fuga. Sim. E Elias Canet foi um dos caras que eu mais citei no livro, sobretudo na primeira metade, porque toda essa questão de massa, você tem um comportamento específico quando você tá aqui, sabe, conversando, etc. Agora imagina assim, todo mundo aqui estivesse num elevador,
comportamento vira outro. Então, comportamento de massa, o seu comportamento, ele muda conforme a massa onde você tá. Explicação para afegão médio, o Elias Canetti escreveu esse livro em 1962, Massa e Poder, e ganhou o Prêmio Nobel de 1981, um ano antes do Gabriel Garcia Marques, e é o maior livro sobre o comportamento das massas. Eu acho, na verdade, que é o segundo maior, né? Eu gosto A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset, que eu acho que foi o que eu mais citei de todos. E tem um livro que, acho que no Brasil, se eu não me engano, ele foi chamado de Fanáticos, mas o nome original é The True Believer, né? O cara que acredita mesmo, né? Fanaticão, que esse pra mim é o melhor estudo sobre movimentos de massa. Mas essa massa de caça que você tá falando, ela funciona quando você tem um grande inimigo específico, e geralmente ele é, vamos dizer, visualizável. Ele tem 9 dedos. Você não consegue caçar, por exemplo, é o que a esquerda faz, né? Vou diminuir a desigualdade. Você não tá vendo a desigualdade por aí, né? Sim. Então, assim, quando você consegue identificar o inimigo e falar assim, olha, ele está ali, você faz essa massa de fuga. É tipo uma... Então, o assassinato de reputações aqui do Tognoli, ele é uma massa de caça. É você achar ali e caçar o cara. Agora, você nem sempre consegue fazer isso. Então, no momento atual, os personagens, eles também não são tão claros. É só pensar no Michel Temer, né? Michel Temer, que ele era governista, ou Cunha também era governista até anteontem. De repente, porque ele teve uma troca partidária, vamos lá, acham que ele trocou de ideologia, acham que ele é dos notos. Não tem nada a ver. O pessoal fica meio maluco. Assim. O Renan agora é o grande, né? O grande. Sábio. A gravata verde de hoje. E hoje o Renan falou que vai ter mais cassação. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Mande sua pergunta. Eu vou passar aqui uma música. Eu vou passar aqui. Posso indicar um livro da esquerda, já que vocês indicaram da direita? Não vai indicar nada. Toca que país é esse, Emílio, do Legião Urbana? Pera aí, gente. Tô brincando. Legião Urbana. Eu vou passar aqui o site do Flávio pra você ir lá e brigar com ele lá. Briga comigo, por favor. Fala que você é jovem. www.sensoincomum.org www.sensoincomum.org. A gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje um papo muito bacana, muito interessante com o Flávio Monster. Ele está aqui conversando com a gente e tá sendo chamado de preconceituoso. Tá sendo estraçalhado aqui por alguns ouvintes, outros concordam com você, como tudo nessa bipolaridade. Se eu não estiver irritando ninguém, eu ficaria decepcionado. O Flávio, ele tem o site dele, se você quiser conhecer mais o trabalho dele, além do livro que ele tá lançando aqui, ó, que é o Por Trás da Máscara, do Passe Livre aos Black Blocs, as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Editora Record, você pode comprar agora e ler. Você pode entrar no site dele, que é o www.sensoincomum.org, tá? Vai lá e me xingue. O Twitter dele é Flávio Morgan e o Facebook Flávio Morg, sem o N. E o Flávio tá aqui batendo um papo com a gente e tá contando muita coisa. Meu querido, alguém tem pergunta? Várias perguntas. Várias perguntas. Oi? Posso indicar um livro da esquerda? Só uma pergunta pra mim. Você quer indicar um livro da esquerda? Porque vocês estão muito direita aqui, gente. Estamos direita. Gente, mas é um dia de direita Tá pra bom, ter, tá tipo, bom. semanas e semanas e meses de Tá esquerda. bom, então... gente. O que você é, Amanda? Eu queria saber Eu sou humanista. Eu sou estoico. Eu sou humanista. Eu sou... Que é humanista? Humanista é que acredita no ser humano, apesar de tudo. As pessoas podem ser ruins uma hora, de repente elas podem ficar boas. Não pode acreditar em mim. Da experiência. Eu sou estoico, eu quero um general romano. Se ele for gostoso, tudo bem. Sêneca. Muito bem. Você acha que o governo Não Temer- importa o que Sêneca? você fala. O que importa é o que você faz, meu amigo. Sim, a porque o atitude que que você muda. fala... Discurso e prática. Porque o que você fala é uma opinião e não é um fato. Ouviu, Lula? O que você fala, Tognoli, não é um fato, é a sua opinião. Não, Você o Tognoli também é fala. investigador. Não é a opinião dele. É o Sherlock. Ele mostrou aqui o Mac da Colômbia, ele leva pô. ações. Acho que é do Mário de Andrade a frase. Não Aquilo importa. que você ouve não é o que Deixa ouve. eu falar, deixa o estoico falar Pois agora. O que você fala não me importa, o que importa é a sua conduta, seu vagabundo. É a sua conduta, não é sua fala. Sua fala é simplesmente a sua opinião. Eu estou cagando pra sua opinião. Faça Não isso importa no o que Congresso, vai você ser faz. lindo. Um Meu, por vai um. ser eleito. Desculpa. Marco Aurélio. Dilma, olha aí, você deixou uma herança, meu. Marco Aurélio. Emílio, já que você tá falando tudo isso, você poderia aumentar Basta- o fone. Marco Aurélio Melo?
Emílio, aumenta o fone, Pois por não. favor. Pode aumentar o fone um pouquinho. Pode falar. Você Obrigado. acha Desculpa, que o desculpa, eu tive um governo- momento aqui de... Foi o ministro que falou Eu tive isso? um momento aqui de vila, mas eu vou manter a minha... Impressionante como o Partido dos Trabalhadores tem bandidos, canalha, etc e tal. Veja só. O Vila falava assim... Esse partido de bandidos! Partido de Esse bandidos, partido- traidores do poder, da pátria, lesa pátria, partido que impressionante. Parece uma tartaruguinha. Deixa eu falar, Morgenstein. A gente tava falando do papo das massas e tal. Você acha que essa massa vai se diluir assim que a Dilma cair? Não. E o Lula for preso? Não, a política de massas é uma mentalidade, ou seja, antes de você ter a massa nas ruas, você tem uma mentalidade de fazer política através de massas. Então, assim, a política de massas, ela é frequente hoje. Hoje a gente tá decidindo impeachment e tudo mais, tá rolando uma política de massas, ela é diferente da política normal. Quando você vai lá e faz esse jus esperneante pro STF pra você ficar criando notícia, isso aí é política de massas, não é uma política tradicional. Com o Collor não foi assim, o Collor não tava vivendo um momento de política de massas. O que você faz no Facebook é política de massas. Então, assim, você vai ter uma diferença agora, tem muita gente, assim, tentando fazer uma guerra civil e tudo mais, CUT, MST, esse povo na rua. Mas 13 nego, né, meu? 13 nego com Eles pneu. não conseguem mais, entendeu? 13 nego com a reciclagem de pneu. Pois é, então você não vai ter mais. Você não vai ter. É uma borracharia. Você não tem mais. Borracharia do seu José. Você não tem mais a política de massa nas ruas. Em compensação, você está se formando massa no Facebook, nesse tipo de coisa aí o tempo todo. E você acha que o governo Temer dura até 2018? Talvez, sei lá, eu sou completamente. Eu não votei no Temer, sabe? Você tá quase se matando, tô percebendo Quem isso. votou no Temer foi quem votou 13 confirma. Você colocou o confirma ali do lado da foto do Temer. Sim. Não fui eu votei no Fato. desgraçado menor. Eu sempre assim, tipo, quando eu voto, nunca votei em quem eu Desgraçado. gosto. Eu adorei essa. Eu nunca votei em quem eu menor. gosto. Eu voto no desgraçado menor. A presença do Você Temer na votou no Lava Aécio? Jato é temerária, hein? Temerária, pois é, né? Você votou no Aécio? Quando eu tive que tapar o nariz lá, falando. Nojo, assim, sabe? Bota o Falando- Lula, senão ele não tá bom, em Mas compensação. o que o voto nulo vai fazer? Eu vou falar assim, olha, tá vendo? Eu não apoiei ninguém. Pô, vai ter alguém lá me mandando em mim de qualquer jeito, então eu falo assim, olha, eu quero pelo menos o cara que, sei lá, a gente tira mais fácil e tudo mais, né? Afinal, foi bom que o Aécio não tenha ganhado, porque a gente tá aqui, olha, discutindo isso, tá acabando com a imagem do PT. Essa imagem de que é o partido dos pobres, o partido Robin Hood, que Da rouba dos ética. ricos pra dar pros pobres, sei lá mais o que. A gente viu o resultado aí. Então, eu queria colocar algumas coisas aqui que eu tô vendo aqui dos nossos ouvintes, os pequenos ouvintes. Primeiro, eu não concordo com você a respeito dos jovens. Eu também mas não. Também respeito... Calma. Mas eu Tô vou revoltada. respeitar a sua opinião. Porém, há algo aqui que você falou e eu acho que ficou meio mal entendido pelos ouvintes. Porque o cara, ele pega qualquer palavra... Pega no ar e transforma em outra coisa. Ele pega qualquer palavra e usa como É argumento... o problema da linguagem. Petiza ela. Isso, pra dizer que você é preconceituoso, pra usar todas essas... É que você falou da desigualdade. E o cara falou o seguinte, falou... esse cara aí acha que o Brasil não é um país desigual? KKKKK. Preconceituoso. Ponto. Essa é a opinião dele. Eu tenho preconceito contra o quê? Não dá nem pra entender. Você tá vendo então. como é que as palavras viram um xingamento qualquer, né? Você chama o cara de nazista, assim, o cara é, sei lá, judeu, e o cara só xinga, não significa nada isso aí. É como quando você xinga a mãe do cara, você nunca pensa na mãe do cara, né? É só um xingamento, assim, não significa nada. Pensa assim, Então, se assim, você a comeu. Bom, eu não sei de nada. Agora, grande questão aí que precisa ser colocada. Em primeiro lugar, não falei que o Brasil não é um país desigual. Aliás, meu problema com a desigualdade é bem diferente do que a esquerda pensa. Porque a esquerda, ela acha que se todo mundo ganhar a mesma coisa, nossa, ela confunde igualdade com justiça. Justiça social. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Pelo amor de Deus. Você acha que o cara que não trabalha, o cara que é traficante, que é ladrão, ele tem que ganhar a mesma coisa que você? Pô, pra você fazer isso, pra começar, uma frase que tá no meu livro. A única forma de você ter igualdade econômica é com uma extrema desigualdade de poder político. É a única forma. Você não vai ter igualdade econômica sem ter desigualdade de poder político. Na hora que você parar pra pensar direito nessa frase,
você vai entender por que a direita pensa o que ela pensa. Porque não é uma questão apenas de você, primeiro lugar, chamar igualdade de justiça, confundir os dois conceitos. As duas palavras elas são usadas como se fossem sinônimos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na hora que você vai lá dar a mesma nota pra sala inteira, você vai perceber o que é o poder da igualdade. Na hora que você vai pra União Soviética, pros campos de morte do Pol Pot, aí você vai entender o que é igualdade, meu filho. Então, assim, eu defendo realmente a liberdade, que é completamente diferente da igualdade. Mas você acha que é função do Estado cuidar dos pobres? Você acha que essa função cabe ao Estado ou não? Em uma situação extrema, na situação em que a gente tá, que o Estado ele já é gigantesco, que pelo menos você cuide dos pobres para eles não precisarem mais do Estado. Se você quer ter Bolsa Família, você comemore na hora que uma família sai do Bolsa Família. Não na hora que ela entra. Eu sei, mas eu quero dizer o seguinte. Claro com você, Flávio. Não, o que eu quero colocar aqui é o seguinte, você acha que isso é uma atribuição, cabe ao Estado? Você na sua... Não. Ou você acha que cada um se vira, você não é pobre existe porque você não trabalha. Não, isso aí não tem nada a ver. Isso Quem trabalha... Porque tem esse pensamento, você é pobre porque não trabalha, é vagabundo. Não, é reducionismo muito bobo. Então, reducionismo completamente idiota. Você, qual é a sua visão que você tem do Estado? Por exemplo, o Brasil é um país pobre. É um país rico e pobre, é um país desigual. Okay. Isso você concorda? Claro. Como é que você acha que seria essa equação pro Brasil? Sem ficar pensando... Não vamos pensar em... Pera. Não vamos ficar pensando nos Estados Unidos, vamos pensar em outros... Pro Brasil. Já que a gente já tem um Estado muito grande, que você use pelo menos esse poder econômico do Estado, que é um poder também político, este é o grande problema, se você pensar no PT, você usa esse poder econômico para você criar condições para que as pessoas não dependam mais do Estado. Eu prefiro um Estado kamikaze, um Estado assim, que ele exista, que tem um programa para o Estado parar de existir naquele campo. É um Estado assim para falar, eu tô te dando liberdade, agora você vai ser o que você quiser. Porque a situação do Brasil ela já é caótica, de calamidade. Agora, se você pretende transformar isso no estado de bem-estar social, o famoso estado babá, você tá simplesmente falando, olha, eu tô criando uma desculpa pra ter poder político o tempo todo. Porque o Estado babá... Te manipular, é lógico. Exatamente. O Estado babá, ele só vai existir enquanto ele estiver pobre. Tem uma frase famosa, né? O populismo, ele é tão bom pros pobres, gosta tanto de pobre que ele multiplica. Porque se você não tem mais pobre, não tem mais voto. É por isso que tem um Estado paternalista. Por exemplo, você mora na casa dos seus pais e é sustentado por ele. Exatamente. Você não tem a liberdade, você não mora na sua casa, você não tem a sua grana. Pois tipo é, isso. pensa... Exatamente, esse é um bom paralelo. Pensa no Estado como se fosse a sua família, como se fosse seu pai te dando dinheiro. É lógico. Ele vai te dar dinheiro, só que você não E pode mais a trazer. Ele vai te controlar, ele vai namorada. falar, você chega a tal hora, porra, você bebeu ontem, ele fica regulando a tua vida. Você não pode mais trazer canguru. namorada. Agora, Morgenstein, eu queria te perguntar uma coisa. Posso ir na boca? Você acha que isso dá pra ser... Não, é muito simples o que vocês... Não é paternalismo, Emílio. É paternalismo, claro. Se eu te dou dinheiro, eu te controlo. Claro. Você tem que ter um método. É assim. Não, mas o Brasil... Claro, Emílio. Não, o Brasil tem muita desigualdade, cara. Gente, vocês uma moram onde? Mas o Estado ele é só pra resolver a desigualdade? Mas, Emílio, a minha pergunta é sobre Não é isso. assim, deixa na livre iniciativa, tudo tá resolvido. Não é Não, na livre tem iniciativa. método pra isso. Deixa o mercado regular, que o mercado regula. Não é só mercado, O que tem de livro pra explicar o método pra isso não tá no chapéu. Não Emílio, sei se é assim. Mas não sei se o livro resolveria na prática, porque eu acho que... Gente, mas o livro ele é ideia pra você resolver na mas prática. Flávio, a paróquia é difícil. A gente tá vendo lá em Brasília, é aquilo que você falou. É um teatro, é aquela galera que tá lá, entendeu? É o Porque, Collor às vezes, votando no impeachment do inimigo número 1. Isso é Você quer surreal. tirar a galera e por quem? Eu quero colocar gente decente. Pra isso Tipo você vai quem? precisar Gente, criar... Não, nomes. peraí. Mas quem é Não decente? tem nomes atuais. Se você for pensar em nomes atuais na nossa política, você só vai ver um monte de Então desgraçado você com uma precisa exceção à do jovem regra. que você tanto odeia. Não, mas por que eu preciso ter jovem na política? Eu Não, tô se os brincando, velhos né? não Obviamente, servem, não quando a tem gente ninguém, fala... Ironia. Eu quero colocar a gente com uma nova cultura. O Brasil, ele tá com uma cultura completamente estatista. Eles falam que o Estado serve pra corrigir desigualdade. Bom, o Brasil é extremamente estatal, é desigual. Os países que tem pobre mais rico são os países... É Suíça, é Canadá, é Austrália, é paraíso fiscal, é Singapura. A Coreia do Sul, ela era mais pobre, é uma ditadura, eu sei, mas... Ditadura, lá é tudo ditadura. Ok, mas economicamente o pobre lá é muito mais rico do que a gente. Quem é o nome que te representa? Ninguém. É muito difícil, na Não política tem ninguém, nenhuma Peraí, pessoa mas te aí é representa. um problema. Peraí, só um pouquinho, eu vou falar. Você só tá mostrando o problema. Cadê a solução? Cadê nomes? Para a solução, Cadê nomes?
Eu não tenho Dá um nomes nome. atuais na política, por isso que eu falo assim, olha, não tenho representatividade. Você tem que ter esse um nome, mito- você tem que ter uma solução. Eu tenho gente que, como eu falei, eu Só voto sempre no reclama, menos Charles. pior. Eu só voto no menos pior, Quem é o entendeu? menos pior? Cite nomes. Depende, mas apareça alguém aí, porque eu vou ter que sempre Saia do escolher muro. entre eles. Saia do sabe? muro, cite nomes. Cite nome que... Eu não conheço, por exemplo, alguém que concorda comigo. Eu não concordo comigo há 2 anos atrás, entendeu? Então você tem que citar alguns nomes. Marina Silva. Não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Cara, Menos você... Marina Salva Buarque. Peraí, Flávio, você... De jeito nenhum. Você é inteligente. Roberto Freire, pra cultura. Cara, pra cultura eu já acho meio estranho. Ele não serve Deixa eu pra perguntar isso, mas- uma coisa aqui pro Flávio. Eu entendo. solução, não tem ninguém. Deixa eu falar. Eu entendo. Solução é uma nova cultura. Isso, eu entendo todos vocês. Por quê? Sim. Porque eu tava conversando com um carioca outro dia. O que acontece nesse momento? Como colocou muito bem aqui o Tonholi. Estou parecendo agora o Renan Calheiros. Peraí, mas deixa eu colocar. Só que de Deixa eu camiseta colocar. de grife. Eu acho que vocês, como você tem uma opinião e você tem uma opinião e você é um cara público, você tem um blog, eu acho que todos nós, nesse momento, a Mandinha lá, a canhotinha lá, Rivelino, os Rivelino batendo ali, eles batem com a esquerda e os outros. Todo mundo, nesse momento, pela própria cobrança, a gente quer encontrar uma solução. E a Solução gente... rápida, urgente. Exatamente. E a gente não quer perder a razão nos argumentos. Eu acho isso muito bacana, porque eu acho que sem ter essa diversidade, você não tem progresso. É o debate. Não, sem ter uma opinião diferente, você não tem progresso, porque aí só vai ficar a sua ou só vai ficar a minha. O que eu quero perguntar pra você, não vou discutir muito com você, que eu acho que você teve material aqui suficiente e você vive isso o dia a dia. Quase 600 Embasamento. Eu acho que eu acho bacana discutir a filosofia, o ideal de cada um, eu acho muito bacana. O que eu quero perguntar pra você é o seguinte: você nesse momento tá com esperança? Que você falou, o início no nosso papo foi o seguinte: os caras colocam pra gente medo e esperança. Você tá com mais medo ou com mais esperança? Essa é uma pergunta difícil. Eu não tenho muita esperança com o Brasil. Não tenho mesmo. Posso tentar definir, Flávio? Ah. Ele acabou de tomar um analgésico paliativo. É, mais ou menos isso. A gente É tá no isso. estado convalescente. Não A é? gente não tá indo... É um analgésico paliativo. Pois é. Então Não deixa eu perguntar aqui Ou pra não? você. Esse seu livro aqui começou em 2013. Nós estamos em 2016. Você acha que hoje tá melhor que 2013 ou tá pior que 2013? A grande vantagem do Brasil hoje é que, como eu disse, a solução não é criar uma nova cultura. A gente tá vendo, tá começando a estudar, alguns novos nomes estão aparecendo aí, de gente estudando, falando assim, ó, não aguento mais essa doutrinação idiota de escola, de professorzinho trotskista, não aguento mais só falar assim, olha, o problema é desigualdade, então se roubar, corrigindo desigualdade pra mim tá ótimo. Cansou. Esse discurso aí é velho, é mofado, é chato, ele produz o fim da liberdade política. Então isso aí cansou. Nesse aspecto, o Brasil tá ficando muito melhor. Porque alguns outros nomes, eles estão aparecendo. Agora, Porque se você politicamente... se opõe... Porque é o seguinte, a partir do momento que você se opõe ao sistema deles, eles falam assim, você é a favor da ditadura militar? Sempre... Porra, para, cara. 0 e 1, né? Gente binária. Binária, Então, assim... Você é binário, Não, mas peraí, você falou peraí. que... Claro que não. Não, mas peraí, Você tá entrando em peraí. contradição. Não. Exatamente, mas Você binário é todo mundo. binário. Não. Neste momento, Gente, o digital tá é todo binário, o mundo é digital, Carioca, o mundo já está binário. Mas tá todo mundo binário porque eu acho que todo mundo, em qualquer discussão, quer ter razão. Não importa como, é Não, o meu malvado o falar. método deles... Eu mudei o meu Que você acha? posicionamento. Ah. Eu não penso mais a esquerda ou a direita. Eu penso, é honesto ou é desonesto? É só isso Não, que eu acho que penso. ideologia conta muito, não. Ideologia, pra mim, eu votaria conta... num cara de esquerda honesto como eu votaria num cara de direita honesto. Ou seja, o Só cara que te eu não rouba importo. pela lei, então vale. Não, Eduardo Cunha é um remédio pro câncer que É. mata o câncer, mas também mata algumas células boas. Mata uns órgãos inteiros. É, né? muito bem. Isso aí. Flávio, muito obrigado, cara. Você tem que voltar aqui, muito Pô, bacana só me o seu chamar. papo. Tamo aí. Ó, eu vou passar mais uma vez aqui o site dele, www.sensoincomum.org. Você vai entrar lá, vai conversar com ele, vai colocar suas ideias. O Twitter é @Flávio Morgan e o Facebook Flávio Morg, M-O-R-G. Depois da barra, facebook.com/Flávio Morgan. Isso, E ele vai facebook.com. tocar de DJ numa festa também pra molecada. Ele né? não Vou aceita atacar de jovens DJ. no blog. Obrigado por você ter vindo, velho. Valeu. Muito obrigado. Muito bem, bichones. Papo cabeça. Fábio, papo cabeça hoje, né? Pô, da hora. Flávio Mongerstein. Morgenstein. Morgenstein. Extreme. Tinha que faltar um extreme. Boa, mas Nível hard. Nível hard, nível hard. Faltou extreme. Tá no hard. O cara tá no hard.
Muito bem. Vamos embora? Várias pessoas tuitaram, falaram que bateram o carro, porque não entenderam a conversa aqui. Sério? Vários acidentes? Vários acidentes. Muito. Emílio. Queria divulgar o show aqui. Também, Emílio. vai lá. Então vamos Rabin lá. primeiro. Show do Lá. Rabin. Obrigado, Carioquinha. Primeiro show é em Bauru, amanhã, no Armazém Santo Expedito. Aí sim, eu estudei em Bauru. Estudou em Bauru, mano? Estudei na IT, Instituição Toledo de Ensino. Que da hora. Lá tem o Bauru prefeito... é show. Tem o Parque Vitória Régia. Tem aquele prefeito Tem a cabeludo. zona da Eni. Zona da Eni. É, clássico. Clássico. O Onde você Armazém vai fazer Santo em Bauru? Expedito fica no Armazém Santo Expedito, fica no Boulevard Shopping às 21 horas. E na sexta-feira eu vou fazer em São José do Rio Preto, também no Armazém Santo Expedito, no Plaza Avenida Shopping às 21 horas. Tá, eu estarei com a Dilma do Chefe, afastando mandioca. Mudou o nome? Não, vai mudar não. Saudando a mandioca. No Teatro Fevale, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, sabadão às 9 da noite. Então, Novo Hamburgo, às 9 da noite, Dilma do Chefe, no Teatro Fevale. E na outra semana em Porto Alegre. Mas vamos lá. Boa, boa. Ó, Emilhão. Bom, então vamos embora. Amanhã estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Ao meio-dia, amanhã, Danilo Gentoca. Danilo Gentili. Danilo Gentoca. O eterno amor, meu primeiro amor de Amanda Ramalho. É isso aí. Não foi o primeiro, Amanhã o não. Gentili aqui. Amor. Mande sua pergunta, @programa Pânico. Amanhã estamos de volta ao arrumada, meio-dia aqui na Amanda. Pan. Tchau, tudo de bom. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já!